Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais esse painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá falar da legislação estadual e, por último, o colega André irá falar da legislação previdenciária. Com relação à legislação federal, a gente traz aqui para apresentar aos senhores duas matérias ligadas à dedução do imposto de renda devido na alíquota de 15%. São matérias de incentivos fiscais. O primeiro deles, nós vamos tratar sobre a questão do PAT, o Programa de Alimentação do Trabalhador, que através do decreto número 10.854 de novembro de 2021, a Receita Federal promoveu alterações na legislação trabalhista, teve uma série de alterações na legislação trabalhista, dentre elas mudanças no PAT, certo? Então, no PAT é na parte tributária. Em princípio, em termos tributários, a principal alteração promovida diz respeito ao limitação do incentivo da dedução do IRPJ devido na alíquota de 15%, onde as empresas podem deduzir o incentivo do PAT em até 4% do IR devido nessa alíquota de 15%. Bom, em termos de alteração, o que nós temos de novo? O benefício, ele continua podendo ser concedido a todos os profissionais da empresa. Então, a empresa não é obrigada a estender a todos. Ele poderá ser concedido a todos. Só que o que tem de novo é que o benefício concedido pela empresa, ele deverá possuir o mesmo valor para todos os seus trabalhadores. Então, a empresa não pode conceder benefício do PAT, dar um valor de vale alimentação ou vale refeição para um trabalhador e valor para outros. Não pode fazer essa distinção. Então, o benefício concedido, como diz a lei, o decreto, o benefício concedido deverá possuir o mesmo valor para todos os seus trabalhadores. O cálculo do abatimento dos 4%, aí é que teve também uma grande mudança, é que agora esse abatimento o cálculo do incentivo só pode levar em consideração os dispêndios com os trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos. Ou seja, na modalidade anterior, a empresa poderia calcular o incentivo de 4% para a dedução dos 4% sobre todo o dispêndio com o programa, independente da faixa salarial dos trabalhadores. Agora não, agora o decreto alterou, onde o cálculo do incentivo, aqueles 15% que é aplicado sobre os dispêndios, para fins de dedução do IR, só vale o montante dos dispêndios com trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos, certo? Então, é lógico que como há essa diferenciação, o que se recomenda é que de hora em diante, a contabilidade da empresa passe a segregar os dispêndios com o PAT em duas contas. Uma conta com dispêndios de trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos e outra conta com dispêndios de trabalhadores que ganham acima de 5 salários mínimos, que não vai servir de base para o PAT. Além dessa limitação do valor do salário dos trabalhadores para fins de aproveitamento do incentivo, nós temos também que o limite do dispêndio individual deverá abranger a parcela do benefício que corresponda até, no máximo, 1 salário mínimo. Então, é lógico, se aquela pessoa jurídica que dá um vale alimentação ou vale refeição em montante superior a 1 salário mínimo, vai ficar limitado até 1 salário mínimo. Então, também mais uma questão de segregação, que todos os dispêndios de trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos e dispêndios de, no máximo, um salário mínimo, tem que ser lançado uma conta que vai dar base para o incentivo. Os dispêndios com trabalhadores que ganham acima de 5 salários mínimos e o PAT, o benefício do PAT de valor superior a 1 salário mínimo, deve ser registrado em conta separada, pois esses não darão base para o incentivo. Então, em termos de alteração, as duas alterações principais que afetam o recolhimento do imposto de renda são essas duas regras. Limitação até 5 salários mínimos e
o PAT não pode ser superior a um salário mínimo por trabalhador. Ainda continua em vigor aquelas regras, né, em termos que o incentivo que não puder ser utilizado num período fiscal poderá ser utilizado nos 2 anos calendários seguintes. E também, quanto à participação dos trabalhadores, continua valendo os 20%, no máximo 20%. Agora, nós vamos tratar de um outro incentivo, tá? Que diz respeito ao programa da empresa cidadã. Tá? Então, de acordo com as alterações da Lei 11.770, que instituiu o programa da Lei da Empresa Cidadã, um dos incentivos é aquele da prorrogação, né, por 60 dias, a duração da licença maternidade, prevista no inciso 18 do caput do artigo 7 da Constituição, e por 15 dias a duração da licença paternidade, prevista na Lei 11.770 de 2008. Então, a empresa cidadã que adere a esse sistema de empresa cidadã, ela, ao conceder esse aumento da licença maternidade e da licença paternidade, ela pode deduzir integralmente todo o valor desse aumento da licença maternidade e paternidade do imposto de renda devido pela pessoa jurídica. É lógico que se a pessoa jurídica, ao fazer a dedução do IR de todo o valor concedido pela licença maternidade e licença paternidade, esse valor todo o valor da licença maternidade e paternidade, ele é indedutível para fins do imposto de renda. Então, por um lado, a legislação autoriza a empresa a deduzir do IR o aumento da licença paternidade e da licença maternidade, mas, por outro lado, esses desembolsos eles são considerados despesas indedutíveis, de acordo com o disposto que está lá, inclusive, no artigo 648 do atual regulamento do imposto de renda, né, decreto 9.580, onde diz que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real poderá deduzir do imposto sobre a renda devido, em cada período de apuração, o total da remuneração integral da empregada e do empregado, pago nos dias da prorrogação da sua licença maternidade e licença paternidade, vedada a dedução como despesa operacional. Então, esse incentivo já está em vigor há bastante tempo, mas volta e meia a gente recebe algumas consultas sobre dedução do IR e dedutibilidade. Então, seria esse o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores hoje sobre a legislação federal e desejamos a todos uma ótima semana, restante de semana, né? E até nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos. Bom dia a todos. Dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos tratar agora de algumas alterações da legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente as que dizem respeito às orientações normativas divulgadas na semana passada. A primeira informação que se traz é em relação a uma notícia divulgada no próprio site da Cefaz, da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, quanto aos produtores, a nota fiscal fácil emitida por APP. Então, a Secretaria noticiou no seu site www.cefaz.rs.gov.br sobre a possibilidade e disponibilidade da emissão da nota fiscal fácil por produtores rurais através de APP, ou seja, no seu celular, né? O aplicativo, então, Nota Fiscal Fácil, foi lançado para simplificar processos para produtores rurais que atuam na cadeia produtiva de frutas, legumes e verduras. Assim, para baixar e utilizar o aplicativo, né, o produtor deve, então, acessar a loja do seu aplicativo no seu celular e digitar NFF App.
As demais orientações constam na própria notícia no site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. A segunda é em relação à orientação normativa trazida pela Instrução 16 de 2022 quanto à formação de lote de exportação. Nas saídas de mercadorias realizadas como remessa para formação de lote de exportação em recinto alfandegado, os estabelecimentos remetentes deverão observar as obrigações acessórias previstas no Convênio 83 de 2006. Depois, relativamente aos procedimentos vinculados à exportação direta, a Instrução Normativa 16 relaciona as saídas de mercadorias com fim específico de exportação para empresas comerciais exportadoras, inclusive trading, ou para outro estabelecimento da mesma empresa. Então, ela revoga dispositivo que trata da prorrogação dos prazos para exportação de mercadorias. Exatamente porque deixou de ser necessária a prorrogação, porque anteriormente nós tínhamos o prazo, né, para a comprovação, enfim, de 90 dias, tanto para produtos rurais, como semi-elaborados. Agora todos estão com prazo de 180 dias, então se tornou inócua. Então, esta disposição quanto ao prazo de 90 dias, então está sendo revogado. Depois, uma alteração vinculada a biodiesel, trazendo a lista de produtores, que foi publicada na semana passada. Produtores de biodiesel B100, optante pelo tratamento tributário diferenciado aplicável às operações com esses produtos realizadas com diferimento ou suspensão do ICMS, conforme disposto lá no livro 3, artigo 140B. Foi então acrescentado o apêndice 38, que relaciona os produtores optantes pelo tratamento diferenciado, que utilizam, então, desde 1º de janeiro de 2022, o diferimento ou a suspensão do pagamento do imposto relacionado a este produto. Tivemos também uma alteração vinculada a produtos farmacêuticos, e isto diz respeito à fixação para fins de base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária desses produtos farmacêuticos, né, quanto ao PMPF, né, que é exatamente o preço médio, né, ponderado, né, a consumidor final, exatamente para utilização como base de cálculo da substituição tributária. Foi divulgado, então, o PMPF para o segundo ciclo de 2021, como prevê a lista, então, complementar de PMPF para vigência de abril a agosto de 2022. Excepcionalmente, então, em relação ao segundo ciclo de 2021, será fixado, então, o PMPF de mercadorias em lista complementar com homologação do resultado e divulgação da lista em março de 2022. Observado, então, a vigência a partir de 1º de abril a 31 de agosto de 2022. Por último, tivemos a publicação da UIF, que é aquela unidade fiscal do Fundopem, para o mês de março. Essa UIF passou no mês de março para R$ 31,01. Então, no mês de março, as empresas que usufruem do benefício do crédito presumido do Fundopem utilizarão, para fins de cálculo, a UIF de R$ 31,01. A seguir, então, o colega André vai comentar as alterações da legislação previdenciária. Desejamos, então, um bom dia e uma ótima semana a todos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo painel tributário da CCA.
Bom dia a todos. Na semana passada não tivemos alterações importantes na legislação previdenciária que mereçam destaque no painel tributário de hoje. Mas ocorreram algumas consultas interessantes de nossos clientes que selecionei e gostaria de trazer aqui para conversar com vocês a respeito. A primeira delas diz respeito aos casos em que um determinado trabalhador é inicialmente afastado por doença com um atestado de 10 dias. Digamos que tenha sido de 25 de fevereiro a 6 de março próximo. Na folha de fevereiro, teremos 24 dias normais de trabalho e 4 dias de afastamento por atestado inferior a 15 dias e, portanto, tributado a princípio pelo INSS. Daí, no dia 7 de março, o empregado apresenta na empresa um novo atestado de mais 10 dias, ultrapassando na soma dos 10 dias iniciais mais esse outro atestado de 10 dias, o limite de 15 dias de afastamento, que é o marco para efeito de tributação ou não do valor relativo aos primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador. Com isso, o trabalhador entrará em benefício previdenciário a partir do 16º dia. A pergunta é: o que isso irá implicar no E-Social e recolhimentos previdenciários da empresa? Conforme já comentamos em outros encontros aqui em nosso painel tributário, quando o trabalhador fica afastado por doença ou acidente de trabalho por período superior a 15 dias, ele entra em gozo de benefício previdenciário e isso implica que os 15 primeiros dias de salário pagos pelo empregador não estão sujeitos à incidência da contribuição previdenciária, tanto para o empregador quanto para o trabalhador. No nosso exemplo, como os 4 dias de salário de fevereiro foram inicialmente tributados na folha, isso demandará a retificação do evento 1.200 do E-Social para corrigir as verbas e o desconto previdenciário realizado a maior do trabalhador em fevereiro, de maneira que posteriormente a empresa possa recuperar eventuais contribuições previdenciárias, porventura recolhidas a maior. Para quem tiver interesse em aprofundar-se nesse assunto, eu recomendo a leitura da pergunta 4.132 do Perguntas e Respostas que se encontra no portal do E-Social. Outro questionamento usual de nossos clientes refere-se à incidência ou não do encargo previdenciário patronal de 20% sobre os valores pagos aos microempreendedores individuais. Realmente existe a obrigação das empresas que contratarem esses profissionais recolherem a contribuição previdenciária de 20%, exceto, obviamente, as empresas 100% desoneradas optantes pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Contudo, cabe informar que essa contribuição, esse encargo previdenciário, somente é devido quando o serviço prestado pelo microempreendedor individual for um desses 6 serviços, que seriam serviço de hidráulica, eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria ou de manutenção ou reparo de veículos. Também é importante lembrar que, diferentemente do caso da contratação de um trabalhador autônomo, no caso do MEI, o contratante não deve reter do profissional a contribuição previdenciária de 11%. E ressalto ainda que quando o pagamento se referir a um desses serviços que eu citei antes, em específico, a empresa deverá informar o valor pago no E-Social para que o encargo previdenciário de 20% seja levado para a DCTF-Web e incluído no DARF que a empresa deverá recolher. Com isso, encerramos o painel tributário dessa semana. Aproveito para convidá-los a acessar o nosso Insta e seguir a CCA para ficarem por dentro das alterações ocorridas na legislação tributária. Aproveito para desejar a todos uma ótima semana.